Olá, pessoal. Nós estamos mostrando aqui para vocês uma série de vídeos sobre o tema redução de massa veicular, um guia para a eficiência energética. No vídeo anterior, no vídeo 1, nós começamos uma introdução sobre os aços utilizados aqui na construção automotiva. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses aços, vamos ver mais detalhes de cada tipo de aço e algumas aplicações também. Então, falando um pouco mais sobre os aços convencionais de resistência baixa e alta. Vamos falar um pouco sobre o aço doce, né, ou do inglês mild steel. O aço doce convencional ele possui uma microestrutura ferrítica relativamente simples, com baixo teor de carbono e mínimos elementos de liga, tornando-o maleável e formável. Quer dizer, ele é um material de fácil estampagem. Largamente utilizado e produzido, o aço doce é barato e serve comumente de referência para comparação com outros materiais. Possui resistência relativamente baixa, mas tem ótima conformação e tem sido utilizado em várias aplicações em veículos, incluindo estrutura de carroceria, em zonas onde as tensões não são muito altas, portas, capôs, por aí vai. Então, falando agora sobre o aço do tipo IF. Essa sigla IF vem do termo em inglês Interstitial Free. Esse aço ele possui um teor de carbono ultra baixo, devido à remoção de monóxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros gases durante a fabricação, através de um processo a vácuo. Elementos intersticiais como o nitrogênio ou carbono também formam nitridos e carbonetos, com elementos de liga como colômbio ou titânio, para estabilizar os resíduos intersticiais. Sem os aços IF, eles são tipicamente não envelhecidos. Tornaram-se a base para produtos galvanizados a quente pelo fato de não envelhecerem. A ausência de átomos intersticiais na estrutura atômica torna os aços IF extremamente dúcteis, ideais para produtos de estampagem profunda. Então, o aço IF, por vezes denominado de aço de estampagem extra profunda. Tem uma outra sigla em inglês aqui que é EDDS, que vem do termo Extra Deep Drawing Steels. Eles possuem resistência relativamente baixa, embora às vezes sejam reforçados pela reintrodução de nitrogênio ou outros elementos, mas têm altas taxas de endurecimento e excelente conformação. Então, aplicações para os aços IF incluem elementos da estrutura de carroceria, portas e capôs. Então, agora falando sobre o aço BH. Essa sigla BH vem do inglês Bake Hardenable. Então, embora aços do tipo BH possuam uma microestrutura ferrítica simples, eles têm uma química mais complicada do que aço doce ou IF. Técnicas especiais são utilizadas para manter o carbono em solução através do processamento, até ser liberado durante a cura na pintura. O processo de endurecimento a quente aumenta a resistência ao escoamento dos aços BH, mantendo boa conformação. Possuem alta resistência a amassados e são frequentemente selecionados como painéis externos de portas e capôs, quer dizer, peças que são consideradas superfície classe A, necessitam de excelente acabamento. O aço HSLA. Essa sigla vem do termo em inglês High Strength Low Alloy, ou seja, alta resistência, baixa liga. Os aços HSLA estiveram entre os primeiros aços de alta resistência, os aços HSS, largamente utilizados em aplicações automotivas. Sua estrutura complexa, combinada com o refinamento do tamanho do grão, permite uma maior resistência, motivando a sua denominação.
Os aços HSLA são usualmente projetados para atender especificações mecânicas, sendo tipicamente duro, resistente à corrosão, conformável e soldável. Muitas peças automotivas auxiliares, estrutura de carroceria, componentes de suspensão, de chassis e rodas, são fabricados em aços HSLA. Então, os tipos de aços AHSS. Aços de alta resistência avançada. Esses aços mais recentes possuem maior resistência e conformação, devido ao desenvolvimento de microestruturas mais complexas através de processos de resfriamento controlados. A primeira geração desses aços é de base ferrítica. Nós temos o Dual Phase, DP, Ferritic Bainitic, tipo FB, e o Stretch Flangeable, tipo SF. Todos esses termos aqui estão em inglês. Complex Phase, CP, Martensitic, MS, Transformation Induced Plasticity, TRIP e Hot Form. A segunda geração de aços AHSS possuem base austenítica, incluindo Twinning Induced Plasticity, TWIP. Então, o aço DP, ou Dual Phase. Atualmente, ele é um dos aços AHSS, aços de alta resistência avançada mais utilizados. Os fabricantes de veículos estão selecionando cada vez mais o aço DP para aumentar a resistência e reduzir a dimensão de componentes estruturais. Aços DP podem ser desenvolvidos com alta resistência ao escoamento e alta resistência à tração, permitindo uma ampla faixa de aplicações nas zonas de deformação e na estrutura de carroceria. Por vezes, esse material é selecionado para peças de carroceria visíveis, portas e capôs, e também para longarinas dianteiras e traseiras, vigas, travessas, rockers, reforços de colunas, cols, torres de amortecedores, rodas e etc. Então, a gente tem na estrutura dele, conforme mostra a figura aí, ferrita e martensita. Agora, o aço do tipo FB, do inglês Ferritic Bainitic. O aço FB também ele é do tipo DP, com ferrita macia e bainita dura. Esse aço possui um bom comportamento sob condições de cargas dinâmicas, sendo apropriado para suportar cargas de vibrações. Aqui a gente vê a figura, a microestrutura do aço do tipo FB. Então, a boa propriedade de alongamento do aço FB ou do aço SF nas extremidades cortadas tornam uma boa escolha para aplicações do tipo Tailored Blank. Então, só lembrando, Tailored Welded Blanks é um processo assim utilizado já há um bom tempo pela indústria automobilística, onde a gente tem painéis que são compostos por peças individuais de aço de diferentes espessuras, resistências e revestimentos. E essas peças individuais, elas são unidas através de solda a laser. Então, é um processo bastante útil para a gente poder utilizar o material mais resistente exatamente naquela região de maior tensão, onde ele é necessário, variando inclusive a espessura. Aqui nessa ilustração a gente vê vários exemplos, né? A gente vê, por exemplo, aqui o body side, né? O painel lateral, composto aqui então por vários elementos individuais e vários outros componentes aqui também, né? Ao longo da estrutura do veículo. A gente tem aqui o reforço do teto, a tampa traseira, a caixa de roda, coluna B, coluna A, membros laterais, enfim, várias peças aí que podem ser utilizadas através do uso desse material, usando essa tecnologia.
O aço Fb ele é frequentemente utilizado para perfis, peças mecânicas, travessas, reforços e para rodas também. O aço SF ele também é recomendado para elementos de suspensão e chassis. Devido às boas propriedades de fadiga sob condições de cargas dinâmicas, é uma ótima escolha para peças como torres de amortecedor, ou shock towers, do inglês, e para braços de controle da suspensão, como esse visto aqui nessa fotografia. Aço CP, cuja sigla vem do inglês de Complex Phase. Os aços CP possuem uma microestrutura mista com uma matriz de ferrita e bainita, contendo grãos de martensita, austenita e perlita. O refinamento do grão é essencial para se obter as propriedades desejadas. Uma recristalização lenta é frequentemente utilizada para desenvolver grãos bem pequenos, obtendo uma microestrutura bastante fina. Elementos de microliga, como titânio ou nióbio, também podem ser precipitados. A microestrutura fina e complexa confere ao aço CP alta resistência ao escoamento e alto alongamento à resistência de tração, similar ao aço DP. Aqui a gente tem uma pequena imagem mostrando aqui a estrutura do aço do tipo CP. Os aços CP têm boa capacidade de estiramento nas bordas, boas características de desgaste e resistência à fadiga. Eles podem ser tratados termicamente. O aço CP possui diversas aplicações automotivas, de modo particular em estrutura de carroceria, componentes de suspensão e chassis. Essa questão de resistência à fadiga ela é muito importante quando a gente quer projetar peças que tenham o que a gente chama de vida infinita. Vida infinita significa dimensionar uma peça para que ela nunca sofra falha por fadiga. Para a gente conseguir isso, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer muito bem a tensão limite de fadiga do material. E, através daí, a gente pode proceder a um cálculo de dimensionamento para que a gente tenha peças que não sejam sujeitas à falha por fadiga. Muito importante, por exemplo, num sistema como esse que a gente vê aqui, sistema de suspensão, aqui é mostrado um sistema do tipo, uma suspensão do tipo double wishbone, né, ou duplo triângulo. A gente tem aqui os braços superior e inferior, conjunto de mola e amortecedor e vários outros elementos aqui. Então, ainda falando sobre o aço CP, a alta resistência ao escoamento e o alto alongamento permitem uma grande capacidade de absorção de energia, tornando uma boa escolha para componentes de segurança a impactos como reforços de paralamas, vigas de portas, reforços para a coluna B e outros tipos de peças. Como exemplo, os aços CP têm sido utilizados em diversos componentes para aumentar a segurança em casos de colisão traseira. O desenvolvimento aqui da estrutura de carroceria, lógico que é dado uma atenção muito grande na parte dianteira, né? A maioria dos crash tests, dos testes de impacto, são feitos impactos na região dianteira, porém a parte traseira também é muito importante. A gente vê nessa fotografia aqui no canto inferior direito, um teste de impacto traseiro, dá para a gente ter uma ideia do nível de deformação que o veículo é submetido. Então, vocês veem que também, sim, de extrema importância esse tipo de teste na região traseira. Agora, falando um pouquinho do aço MS, do inglês martensitic, ou estrutura martensítica. Nos aços MS, quase toda a austenita é convertida em martensita. A matriz martensítica resultante contém uma pequena quantidade muito fina de ferrita e bainita. Essa estrutura é tipicamente formada por tratamento térmico após a conformação. O aumento no teor de carbono melhora a resistência e a dureza do aço. Cuidadosas combinações de silicone,
cromo, manganês, boro, níquel, molibdênio, vanádio podem aumentar o endurecimento. O aço martensítico resultante é bem conhecido por sua resistência extremamente alta, obtendo-se uma resistência limite de tração de 900 a 1.700 megapascal. O aço martensítico possui alongamento relativamente pequeno, mas um tratamento térmico pode melhorar a sua dutilidade, permitindo também conformação adequada, levando em consideração sua extrema resistência. Nessa figura, a gente vê um gráfico onde a gente tem no eixo horizontal, no eixo X, a resistência à tração em megapascal, e no eixo Y, no eixo vertical, a gente tem o alongamento total em percentual. O aço martensítico, as características dele estão na cor azul. A gente vê então que a resistência é realmente bem elevada e a gente tem uma noção aqui do nível de alongamento percentual. Frequentemente utilizado onde a alta resistência é um fator crítico, o aço martensítico pode ser termotratado e eletrogalvanizado para aplicações que requerem resistência à corrosão. Devido à sua alta relação resistência-peso, o aço martensítico é eficiente em termos de peso e custos. É frequentemente escolhido para estruturas de carroceria, peças auxiliares e estruturas tubulares. Aços martensíticos são recomendados para reforços de para-choques, vigas anti-intrusão de portas, rocker panels, molas e etc. Aqui na figura a gente vê algumas peças aqui destacadas em azul, né? São exemplos aqui onde a gente requer um componente de alta resistência e a questão de resistência à corrosão, ela é assim muito importante também, porque o processo de corrosão ele acaba fazendo com que em determinados pontos críticos haja uma diminuição da espessura do material, podendo haver até mesmo a abertura de buracos ali nas zonas mais críticas. Então, essa questão de poder receber um tratamento térmico, um tratamento de superfície, né, para a gente obter um revestimento de maior proteção, é extremamente importante. Aço TRIP, uma sigla que vem do termo em inglês Transformation Induced Plasticity. O aço TRP possui uma microestrutura multiface, uma matriz de ferrita macia, contendo uma grande quantidade de austenita retida, além de martensita e bainita. A denominação TRP é devido ao seu comportamento durante a deformação plástica. A alta razão de endurecimento é mantida a níveis muito altos de deformação. Daí o termo Transformation Induced Plasticity. A gente vê na figura aqui a estrutura do aço, onde temos aqui os grãos de ferrita, martensita, bainita e austenita retida. Então, o aço TRP ele possui uma boa conformação e alta capacidade de alongamento, permitindo formas complexas. Sim, extremamente importante para uma estrutura de carroceria. Aplicações automotivas incluem estruturas de carroceria e peças auxiliares. Com alta absorção de energia e resistência sob deformação, é com frequência selecionado para componentes que requerem controle de energia de impacto, como travessas, longarinas, reforços de colunas A e B, reforços de para-choques, etc. Aqui na figura a gente vê aqui um exemplo de estrutura de carroceria, né, com uma peça aqui na estrutura dianteira ressaltada aqui em amarelo. Então agora aqui a gente vê um diagrama tensão-deformação, onde a gente tem as características aqui do aço TRIP, sim, seriam várias classes aqui do aço TRP,
E é mostrado aqui também o aço doce, o mild steel. Então, nessa sobreposição, é interessante a gente verificar o seguinte: na região elástica, a gente vê que o trecho onde é uma reta, a inclinação dessa reta, ela é praticamente a mesma para todo tipo de aço, ou seja, o módulo de elasticidade é praticamente igual para os vários tipos de aço. O que vai mudar de um aço para outro são as tensões limite de escoamento e a resistência à tração máxima. A gente vê uma grande diferença do aço doce ou mild steel para o aço TRP. A gente vê aqui a curva do aço doce chegando aqui a pouco menos aqui de 400 megapascal, enquanto no gráfico roxo do aço TRP 500/750, a gente chega aqui próximo a 950 megapascal. Então, sim, uma grande diferença de resistência do aço doce para o aço TRIP. Vamos falar agora um pouco sobre o aço do tipo HF. Essa sigla vem do termo em inglês hot format, né, ou formado a quente. O aço HF ele possui base típica de boro, contendo 0,002 a 0,005% desse material, podendo até ser denominado aço boro. Os processos utilizados para produzi-lo compreendem uma combinação única de propriedades. Com formação a quente direta, direct hot forming, pode ser utilizada para deformar o material em estado austenítico a altas temperaturas. Com formação a quente indireta, indirect hot forming, pode ser utilizada para aquecer e dar acabamento na peça, depois que a maior parte da conformação foi completada à temperatura ambiente. Em qualquer um dos casos, o aço passa por uma série de transições no alongamento e na resistência, terminando com um esfriamento rápido para se obter as propriedades mecânicas desejadas. As peças feitas em aço HF possuem diversas vantagens, incluindo alta resistência e reduzido retorno do material, ou spring back, uma vez que a peça permanece na ferramenta durante a fase de resfriamento. Aqui nesse gráfico, a gente tem aqui um diagrama tensão-deformação, onde a gente vê aqui as possíveis combinações aqui entre resistência e alongamento percentual do aço tipo HF. Então, para o aço HF, a reparabilidade é limitada. No entanto, devido ao aço HF ter a sua resistência degradada pelo calor requerido para desamassar a peça. As aplicações incluem reforços para colunas A e B, travessas de teto, componentes do painel lateral, vigas sujeitas a controle de colisão e outras peças sujeitas a cargas severas. Os aços HF também são denominados UHSS, uma sigla do inglês que significa aços de ultra alta resistência. São aços onde a resistência ao alongamento chega a 1.500 megapascal. A gente tem aqui nessa fotografia, né, algumas peças destacadas aqui, as cores vermelha, amarela, azul, onde a gente pode estudar o uso desse tipo de aço. Vou falar agora um pouquinho sobre o aço TWIP, sigla que vem do inglês Twinning Induced Plasticity. O aço TWIP possui base de austenita com alto teor de manganês. O nome é devido ao seu modo particular de deformação, em que o escorregamento causa formação de uma divisão simétrica, ou twin, do termo em inglês, nos grãos, reforçando o aço.
O aço TWIP é conhecido pela sua combinação de resistência muito alta com extrema capacidade de alongamento. Aplicações incluem torres de amortecedor, shock towers, e reforços da estrutura dianteira de carroceria. Então, vamos ver agora aqui alguns exemplos de aplicação dos aços AHSS, aços de alta resistência avançada. Então, a gente tem aqui uma imagem da estrutura de carroceria do Honda CR-Z, onde vários componentes aqui estão destacados em cores, para que a gente possa ver as diferenças entre os tipos de aço utilizados aqui. Então, na cor laranja, a gente tem aços da classe de 440 megapascal. Em verde, 590 megapascal. Em azul, 780 megapascal. E em vermelho, 980 megapascal. Então, são utilizados os materiais mais resistentes, evidentemente, em regiões onde as tensões são mais altas. Onde as tensões são mais baixas, a gente pode utilizar aços um pouco menos resistentes. Aqui, no caso, com certeza, foi feito um trabalho muito intenso de cálculo estrutural, programas de elementos finitos, para a gente poder chegar a um dimensionamento desse nível aqui. Então, a gente tem agora aqui um diagrama tensão-deformação com a sobreposição das características dos vários tipos de aço que podem ser utilizados. A gente tem aqui a tensão ou resistência aqui no eixo X, no eixo horizontal, em megapascal, e no eixo Y, no eixo vertical, o alongamento percentual. Então, a gente vê que os aços convencionais ou aços doces têm realmente assim, a resistência bem menor e assim, um grande alongamento percentual. A gente vê as outras regiões onde a gente tem os aços do tipo TRP, DP, CP, aços HSLA, alta resistência, baixa liga, onde a gente já tem uma resistência maior e, consequentemente, um menor alongamento percentual. A gente tem aqui também os aços AHSS, os aços de alta resistência avançada, chegam aqui assim no nível mais alto aqui de resistência, perto aqui de 1.700 megapascal, também com um alongamento mais reduzido. A gente tem uma outra classe de aços aqui, que são os aços de base austenítica, aqui na cor laranja, onde a gente tem um alto alongamento e uma resistência assim, muito boa também, variando aqui entre 900 e 1.100 megapascal aproximadamente. E tem uma outra área tracejada aqui, onde a gente tem sempre novos materiais em desenvolvimento, né, com propriedades ainda melhores, custos reduzidos, e também uma preocupação com a soldabilidade desses materiais. Então, um outro exemplo de aplicação aqui de aços, a gente pode ver aqui com a GM, que conseguiu reduzir 40 quilos no chassi da picape Chevrolet Silverado 2019, utilizando aços de alta resistência, HSS, e o conceito de Tailor Rolled Blanks, possibilitando maior espessura somente onde é necessário devido às cargas. A rigidez torsional aumentou em 10%. Então, a gente tem aqui uma ilustração, um modelo 3D aqui do chassi, da picape, onde na cor amarela a gente tem os aços de alta resistência e na cor cinza os aços mais simples. Essa técnica de Tailor Roller Blanks é muito interessante porque ela possibilita essa variação de espessura, utilizar maior espessura apenas onde tem as maiores tensões. Então, isso permitiu essa redução no peso do chassi da picape. Agora, aqui a gente pode ver
pouco mais de detalhes sobre o Taylor Rolled Blanks, ou TRB. Então, Taylor Rolled Blanks são chapas com uma transição contínua de espessura. Essas diferentes espessuras são feitas por laminação a frio, tá? Ou em inglês cold rolling mill. A gente vê aqui então o processo aqui de laminação a frio, onde a gente tem aqui a bobina de chapa passando através aqui dos roletes de laminação e é feito um controle da folga desses roletes e é feita também uma verificação do perfil longitudinal. Então, dessa forma, a gente obtém a variação de espessura na peça, conforme a gente pode ver aqui na figura. E a gente tem aqui como exemplo uma coluna B, né, ou reforço aqui de coluna B, mostrando aqui a variação possível de espessura. Então, nesse segundo vídeo, a gente finalizou aqui a parte de utilização de aços, na questão de redução de massa veicular. No próximo vídeo, vou falar um pouquinho sobre aplicações de alumínio. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Tá? Eu peço aí que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.